Olá, muito boa noite, 21h03 desta quinta-feira, véspera de feriado, dia 1º de novembro de 2018, está no ar o nossa Estação Hamburgo, ao vivo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, através da nossa página no Facebook, está rolando a live lá, só você curtir, compartilhar, deixar lá seu comentário. Comente ainda através do nosso WhatsApp, 997501414, horários alternativos do nossa estação aqui pelo 14, ou ainda lá no nosso canal no YouTube. Muito boa noite, o nossa Estação Hamburgo tem um oferecimento de Le Mans Peugeot. Conheça o SUV Peugeot 3008, nunca um SUV foi tão longe. Mercator Feiras e Eventos, visite a 0 Grau, no Serra Parque, em Gramado de 19 a 21 de novembro. Tecnolar, parou, estragou, quebrou, conheça a nossa assistência técnica. O que você precisa está na Tecnolar. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama, não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. E Lockfair, fechaduras digitais, biométricas, molas dobradiças e acessórios na Lookfair. Abraço aos nossos apoiadores culturais. Obrigado pelo carinho de vocês. E você, nosso telespectador, apoie, participe, interaja. Vai lá comprar com o nosso apoiador cultural, né, Fernando Vandenbusch? Muito boa noite. Com toda certeza. Muito boa noite, telespectadores. Boa noite, bancada. Hoje é um programa de quintas, então, né? É isso? De primeiríssima, de né? primeiríssima. Às quintas, né? Às É um programa quintas. às quintas, né? Ah, Exatamente. bom, então quintas, tá. Né? O programa de quintas é às 19 horas. É 19 horas, então. Né? Cheguei um pouquinho atrasado, então, no programa. Desculpe, telespectadores. Eu tive que sair da Rádio ABC às 18 horas junto comigo. Pois é. Onde é que o senhor esteve nesse inteirinho? Eu estava lendo o Everton Cury mandando mensagem. Eu vi tu interagindo ali. Tu viste? É. Olha só. Não, no grupo de WhatsApp, não. No grupo de WhatsApp. Olha que interessante. Eu vi o pessoal pelo Face ali a milhões. A milhões. Olha aqui, ó. Terceiro dia da ditadura militar no Brasil. É o terceiro dia. Gasolina caiu 6%, diesel caiu 10%, Ibovespa sobe 3,7%, dólar cai para 3,71%, dono da Ravan diz que vai investir 500 milhões de reais no Brasil e gerar 5 mil novos empregos. E a Toyota anuncia que vai investir 1 bilhão de reais aqui. Essa ditadura tá... Eu não vou dizer um nome feio que desse aqui, mas... Ô, Fernando, mas essa baixa da gasolina não chegou na minha bomba nem lá. Na minha também. Eu não sei onde é que é assim, isso. Aonde é isso? Deve ter sido ali, além de Canudos, ali pra cima. Talvez. Né? Talvez. Mas acho pouco provável. Teoricamente, também. Novo Hamburgo tem a gasolina mais barata do Rio Grande do Sul, né? É verdade. Teria. A gente que viaja muito por aí, Campo Bom, Ivoti, Dois Irmãos e tal, né? A gente percebe isso que... Em seguidinha com a gente, Martin Berendt, e um abraço para nossa querida Karina Moraes, que teve um acidente no final do dia, machucou o sacro dela, mas está em pronto restabelecimento, e seguidinha, na sequência, vai estar com a gente aí nos próximos dias, de volta no Estação Hamburgo. Ô, João Ram, muito boa noite. Eu quero saber do teu Grêmio para comer de conversa. Poxa, que sacanagem. Do nosso Grêmio. Tá então. mais fácil falar de política do que de futebol. Pois é, a gente tinha que procurar outro assunto, não tem um melhor pra gente O que falar. tá acontecendo, hein? Tá tudo doido. Tem 3 semanas de Libertadores agora, 3 sábados de Libertadores América pela sequência. 3 sábados? É, porque Sim. agora esse sábado, às 1h30 da tarde, tem a decisão da Comembol. Ah, Daí pois o outro é, tem o pois jogo. é, pois Mudaram é. o jogo pra... Eu achei que era porque eles estavam precisando de um tempo para decidir, por isso postergaram de terça para sábado. Mas tô sabendo que tem um problema na Argentina, na verdade é um problema, é a Cúpula das Américas, né? Que por causa disso é que remanejaram.
seja. Pelo que eu fiquei sabendo, fiquei tão feliz a assim. penalização que o River vai sofrer, que vai ter que jogar com o Bressan na final. Parece que essa é a pena que vão aplicar ao Alguém River. tem que pagar essa conta, É, seja não, o Bressan, é, então, né? coitado do Mas Bressan. entrou frio num jogo quente, né? Na Eu realidade, tava lá no estádio, com certeza. Tava no estádio. Ele entrou frio num jogo quente e ele é um cara instável, né? Ele é um zagueiro instável. Não digo que ele é ruim zagueiro, mas ele é estável. E aí ele teve a infelicidade de cometer aquele pênalti. Levou um cartão amarelo a 15 segundos de jogo. E aí eu acho que isso Ele ajudou. jogou 10 sabe? minutos, né? Suficiente para nós tomar 2 gols, né? Ele já entra com o peso da torcida em cima e fica complicado, entende? E aí, num clima daqueles... E vamos combinar que o Miranda estava fazendo um jogo impecável. Né? Perfeito. Quando ele caiu e sentiu câmeras nas pernas, veio trocar, eu gelei. A gente gela porque a gente já tem esse preconceito. Na verdade, não é um preconceito, é um conceito formado. A própria né? torcida tem, eu acho que isso transmite para ele, inclusive, né? Eu acho que ele acaba sofrendo isso. Eu queria dizer que não é estável, é estabanado. É uma outra palavra. Estável é uma coisa, agora estabanado como ele. Mas eu não achei que foi pênalti, Rodrigo. Eu já disse hoje na rádio e volto a dizer aqui. Eu acho que em outra situação, juiz nenhum daria aquele pênalti ali, porque eu não vejo ele como eu botei a mão na bola, sabe? Ele é estabanado mesmo. Ele pulou para tirar a bola com a perna direita, ele perde o equilíbrio do corpo dele, estabanado como ele é. Então eu não tenho nem como culpá-lo, né? Como dizer para ele que, olha, o cara não, ele é ruinzinho, tá bom, não merece de repente estar num time como o Grêmio, tudo bem. Mas ele também já nos salvou em outros momentos. Afinal, né? Então, a final da Libertadores foi com ele. foi com ele, né? Então, puxa, a gente vê os dois lados da situação, os dois lados da coisa. Eu acho que a gente tem que levar em consideração isso também, né? Então, estabanado, sim, mas que eu não daria aquele pênalti, não daria. E eu só fui ver o gol de mão depois também, no outro dia, 24 horas depois, que porra, mas o cara fez o gol com a mão, cara. Que é isso? E foi 2 pesos e 2 medidas, né? Então, aí... Para um funcionou o VAR, para outro nem VAR. Daí não é legal, daí não é legal. Martin Beran, muito boa noite, sempre bom te ter com a gente aqui, obrigado por ter. Tu não estava na rádio agora há pouco ou teu programa lá é gravado, hein? Porque aqui é ao vivo, né? Boa noite, Rodrigo. 21 horas e 10 minutos. Boa noite aos colegas. Descendo o morro, né? Terminei o morro Lomba lá. baixa é mais fácil, né? Cara, deu aquela coisa, né? Quando o fluxo de sinaleiras ajuda, né? Eu fui lá da Vila Nova, aí peguei o fluxo direitinho aqui primeiro da Vitor Hugo Kuntz, depois da Nicolau Becker, e aí já ingressei na Castro Alves, na Castro Alves, que eu moro, e já embiquei de novo na 25 de julho e tô aqui. Em 8, 9 minutinhos, vindo da Vila Nova, que é Só o dá ideal. uma trancadinha ali no X-Rapac. Sim, Aquela foi... sinaleira que para, né? Tu tava me monitorando, que foi bem ali que eu parei. Na verdade, eu acho que é por causa do X que eles fazem isso e não funciona. Tem um convênio não é com a... exatamente. O Leonardo Hoff sempre vai lá. Sim. O Hoff sempre vai, leva o nosso ministro da Educação sempre junto lá também. Mas é uma alegria estar aqui, Rodrigo, e poder participar dessa bancada aí. Eu que estou quase sempre na audiência, sempre quando eu posso, né? Às vezes a gente não pode, tem compromisso. Mas está muito bom aqui contribuir com o debate. É verdade que os primeiros 3 minutos são decisivos para te ficar até o final do programa, hein? Não, isso não é minha caminhada. Quando eu vou caminhar, os 3 primeiros minutos, eu tenho que superar os 3 primeiros minutos. Porque é o começo da engrenagem, sabe aquela coisa da locomotiva que... E aí depois, para caminhar, os 3 primeiros minutos são... Essa locomotiva aí é a Maria Fumaça, né? Essa é bem... que os pistões vão soltando. Ô, Márcio, tu olhou o jogo do Grêmio na última terça-feira? Olhei, sofri. Triste, né? Como gremista, ouvi a tua análise, né, no Facebook de que não se pode jogar fora um trabalho que vem sendo realizado já há 2 anos, né? E o esporte é feito de detalhes e ali os detalhes foram a favor do... Foi uma soma de detalhes, né? Uma soma de detalhes, né? A favor do River Plate, né? Então, podia o Renato ter escalado o Bressan desde o início, por exemplo, né? E ele não fez essa opção, né? Ou seja, Tu sabe que ele já previa que podia ter alguma negatividade. Eu não sei como é que se explica a condição do Bressan, porque ele é um atleta dedicado, né? Tem as suas limitações, mas parece que ele atrai
Alguma coisa, não sei explicar isso. Não, acho que ele não está no nível do Grêmio, realmente. Não desse Grêmio, sobretudo, me parece. Mas a situação do Grêmio é a seguinte, depois de tudo que aconteceu, né? Se o regulamento for obedecido, né, o Grêmio está na final. Se a política prevalecer, o que eu acho que vai acontecer, o Grêmio está fora. Todos né? nós achamos nisso, né? Porque- Você acredita, João, que vai Não, ter olha, inversão? eu acredito sim, tá? Eu vou dizer por que eu acredito. Eu ouvi a explanação do presidente do Grêmio hoje, do Bolzan, e tecnicamente, não sobra muita coisa para esse conselho arbitral, que na realidade é uma juíza venezuelana, um juiz paraguaio e um chileno, se eu não me engano. O brasileiro e o argentino não participam do julgamento, porque a questão é técnica. Tá? A decisão tem que ser técnica. E realmente o River infringiu o regulamento. O técnico não poderia ter participado e não cabe a justificativa de que foi iniciativa dele, do técnico, para penalizar somente ele, até porque o próprio River forneceu todo o aparato de comunicadores e rádios e tal, e os seguranças impediram a entrada do fiscal da Conmebol. Inclusive, ele relatou, o delegado da Conmebol relatou, colocou no relatório dele, que ele entrou no vestiário e que impediram ele de acompanhá-lo, os próprios seguranças do River. Então, assim, ó, a explanação e toda a filmagem tem dele se deslocando da cabine, das comunicações dele, ou seja, o processo está muito bem estruturado. Tá? O regulamento, eu não li, mas pela leitura que eles fizeram do regulamento, é muito claro. Se é técnico Existe uma ou palavra jogador. ali, existe uma palavra, eu ouvi bastante, me interessei sobre o assunto, né, como gremista, mas como jornalista, né, porque nós como jornalistas, eu tenho uma autocrítica, assim, e quem é jornalista esportivo ou até quem vai fazer cobertura de eleições, às vezes a gente não lê as regras daquilo que a gente está realizando a cobertura. Então, eu já passei por isso uma vez cobrindo um gauchão, né, que tinha que ter lido o regulamento e não sabia. Então, eu me interessei muito pelo assunto. A palavra ali que fala, tudo isso que tu falou está certo. Motivo grave. A palavra é isso. Isso foi Que é o que gera interpretação. Que o time perderá os pontos por um acontecimento grave. Tá? Então, assim, todas as outras questões, o River está enquadrado. Né? De que o treinador não podia, o treinador invadiu, o treinador uma série de coisas. Mas para perder pontos tem que ser um fenômeno grave. E eles relembraram que na Libertadores de 2005, torcedores do Boca Juniors jogaram gás de pimenta na cara de jogadores do River Plate. Aquilo foi considerado. Né? Agora, a leitura que o Grêmio faz é a seguinte: foi grave por quê? Porque eu estou fazendo a leitura do Grêmio, né? Porque o cara desceu para o vestiário, ele trocou os jogadores que interferiram nos lances do gol. E isso, se tu for pegar, o futebol ele é definitivo pelo gol, né? O que define a vitória é o gol. Bom, o gol foi marcado por um jogador que o treinador, de forma irregular, indicou, né? Então é isso, Fernando, nós vamos ficar na mão dessa interpretação. Se os avaliadores consideram que realmente foi grave, ou se não teve essa... Eu tô com o João, viu? Eu tive essa percepção do grave, tá? E é que assim, o que é grave? Eu acho que toda essa interferência foi grave, não foi subliminar, ela foi grave, entendeu? E eu acho assim, uma outra coisa que me chamou a atenção, que a defesa do Grêmio apresentou, foi o fato de que simplesmente eles fizeram um deboche com a Conmebol, entende? Se a Conmebol, se a decisão não for favorável ao Grêmio, eles meio que aceitaram a ridicularização pela qual eles passaram, entende? Então os jogadores vão estar numa condição muito complicada. É um caso gravíssimo tu trocar um finalista da Libertadores, um argentino onde está a sede da Conmebol, onde o presidente da Conmebol é argentino, onde eles estão, as TVs argentinas imaginando uma grande final, tem todo um cenário complexo, entendeu? Mas se olhar o processo em si, na minha leitura de leigo aqui, sabe? O mundo vai estar olhando para Buenos Aires, né? Exato. Porque tem o G20 lá. Exatamente. Tem a reunião do G20, eu não sabia, eu fiquei sabendo hoje. Quer dizer, eu sabia que ia ter, mas não sabia que... Essa mudança das datas, né? Isso. Né? Buenos Aires vai estar recebendo os 20 líderes
das maiores nações do planeta. Então tu imagina, Que responsa desses Boca e caras. River, né, disputando a maior competição de clubes da América do Sul, todo o planeta. A segunda, terceira maior do mundo, na É. verdade. Né? Perto do Oeste, Então, mundial. a pressão de fora. Mas há um conjunto de coisas, né? Embora o Grêmio não coloque isso, o Romildo Bolzan não colocou isso, mas há um conjunto de coisas que também tem esse agravante desse gol feito com a mão, que não adianta tu, mesmo como pessoa que vai julgar isso, eu duvido que não passe isso pela cabeça deles também. Entende? possível. Pô, tem ali imagens que comprovam que o VAR foi para um lado, tudo bem, para o outro lado, não. Então há uma disparidade ali também. Quanto a essa isso questão- poderia ser levado em conta? Não, né? Não, não, acho que não, não, mas não, que no pode processo não influenciar a Será? cabeça dessas pessoas, eu acredito que sim. E eu não tô sei se com o pode. João, eu acho que reverte. Eu tô muito esperançoso. Quero estar no a otimismo questão, de vocês. na questão do VAR. Eu não tô tão otimista. Eu não sei se isso é raciocínio lógico ou é sentimento. É otimismo mesmo. Tem uns colorados secando aí atrás das câmeras. Bah, mas faz parte. tem dois aí que não podem Qual é nem. a pergunta? O Pedro tá reclamando que diz que o Sport trocou de horário. Outra questão. É que o Valdir é muito imparcial. O Valdir né? não veio hoje. Veio o Daniel. Daniel não dá pra deixar ele falando Quanto de a, Grêmio. quando- Eu só falo fazer um direitinho parênteses com na questão do VAR, tá? Até onde que eu sei, eu li alguma coisa hoje, eu não sei se é verdadeiro ou não. Aquela imagem que aparece o toque com a mão, nítido, claro, Aham. tá? Foi captada pelo Sport TV. E não pelo. E o pessoal do VAR recebe as imagens da Fox. E Sim. nenhuma câmera da Fox captou aquilo. Então, os juízes do VAR, eles não viram aquela imagem. Aquela imagem rodou na TV, as pessoas viram na Não dá nem TV. pra culpar, então, o juiz. Eu só vi também. A gente tem o prazer de culpar o juiz sempre. Eu No só, Brasil. eu só vi 24 horas depois também, porque saí do campo, levei um banho de chuva. Agora, Cheguei sabe em que- casa ensopado. Eu me E lembrei. um banho de 10 minutos de bola também, né? Hoje de manhã na bacana. Rádio União a gente lembrou do episódio do Novo Hamburgo, 2014, 2015, na Copa do Brasil, que nós nos classificamos, ganhamos do América, gol aos 47 do segundo tempo, íamos pegar o Vasco nas oitavas de final, um dinheirão que ia entrar, e o Preto tinha encerrado o contrato dele e não tinha... Ele jogou aquele confronto sem o contrato estar assinado. E aí foi pro julgamento e eu me lembro que um dos jogadores falou assim, olha, para nós é muito ruim reverter resultado de campo, mas o Novo Hamburgo estava lá com um jogador que não podia estar Inter, né? inscrito. O Inter também ficou constatado agora, algumas semanas atrás, que tecnicamente não poderia ter sido rebaixado, porque o Vitória teria perdido aqueles pontos, né? E aí vai, né? É que ali, hoje os caras alertaram ali, acho que eu ouvi duas rádios da Gaúcha, eu acho que eles alertaram que aquele caso do Inter e Vitória ia explodir na CBF, e a CBF meio que, ó... Aham. Sim, porque Lá- na realidade, Ali na teve uma realidade, falha conjunta. até onde que eu vi, a CBF é que chancelou. A CBF cometeu. Daniel aqui. Jacobs na audiência, Rodenbusch, show. O Rodenbusch junto aqui já, ô Daniel. Normalmente o Rodenbusch está nas segundas e sextas e eu sou o titular desse espaço nas terças, quartas e quintas. E o Carlos Fonseca mandando sorrisos mil para nós aqui. O Daniel está dizendo, a mesa está boa, excelente, expoentes da cidade, no esporte, na cultura e na comunicação. Mas Eu acho que o esporte Eu não sei onde é que eles me enquadraram nessa. Né, Tosca? Daniel, coloca cada um no seu lugar aqui, por favor, para deixar... Falando em juiz, ou vamos fugir do árbitro e vamos falar um pouco de juiz? tá em alta. Eu esse tô assunto. feliz da vida por uma coisa, Martin Beira. Vamos ver se tu coaduna da minha ideia aqui. Da eleição do Bolsonaro, que a gente vai ter só 15 ministros para decorar o nome. Vai ser muito mais fácil. 40 não dava, eu não sei Já é se um ponto tu. de Eu não vista. conseguia decorar 40 nomes de ministros. Já é um ponto de vista, né? Não, eu tô buscando, me pegando ao que dá. O pra Bolsonaro comemorar até tudo agora isso. ele tem tentado cumprir o que ele falou em relação a perfil do seu ministério, né? Ele pretende buscar nomes mais técnicos, né? Com menos vícios políticos e até agora ele vem... Tirante Onix. Tirante Onix. Mas é impossível tu fazer Não, 100% não. técnico, né? Tu tem que ter um político ali. Não, né, tu tá? tem que ter gente capaz de articular, dialogar, não, senão não. em qualquer governo, né? Ele sucumbe.
Até o Eduardo Leite falou aqui, né, que ele vai ter nomes técnicos, mas precisa de articuladores políticos. Eu sinceramente, assim, eu não esperava que o juiz Sérgio Moro fosse aceitar. Eu também achava que não. Eu ouvi as razões dele, ele entendeu que esse é um momento que ele considera crucial, do tipo assim, ou as pessoas que estão a fim de organizar o país fazem isso, ou ganham um impulso agora, ou vai se perder muito espaço. Essa é a justificativa dele, que ele acha fundamental que se ocupem espaços agora capazes de continuar levando aí essa determinação. Mas eu acho que ele coloca em xeque, né? Ele se expõe de uma maneira que eu não imaginava que ele iria trabalhar isso. Ô, João, sabe quem está na nossa audiência? Então, Maria Helena Blum. olha Tu lembra só, dessa figura? Ex-colega. Beijão, Maria Beijo, Helena. nossa querida, nossa colega de 2 irmãos lá, CRT, mais uma viúva da CRT. Mais uma vez, O Fernando Rodenbusch já falou bastante do Moro hoje à tarde. Sim. Agora tu tem que compartilhar novamente a tua opinião com o nosso telespectador. Eu também não esperava que o Moro aceitasse. Acho que foi um ato de muita coragem da parte dele. Assim como ele está tendo coragem. Disse hoje à tarde, e complemento aqui, que ele, para mim, é um herói. É um Batman, é um super-homem com a camisa, aquela que abre e tal. Sempre, claro, dentro das proporções, mas eu considero ele um super-herói. E eu até diria o seguinte: se você, telespectador que está olhando aí o nosso programa agora, você que é do povo, da nação, que ama o Brasil e que acha que o Brasil tem jeito ainda, eu acho que essa é uma esperança muito grande. Acho que nós temos um dever, e ele tem um dever, de fazer um pouco desse país um pouco melhor, nessas cores verde e amarela que o Bolsonaro colocou. Eu estava assistindo agora, o Bolsonaro teve 40 minutos de conversa com ele. Então, olha, em 40 minutos ele convenceu o juiz, ou o juiz convenceu ele, vai saber, né, de que ele era o cara para esse ministério. Eu acho isso uma coisa muito corajosa, acredito no bem das pessoas e acho que nós temos um grande ministro pela frente. João Ramos. Eu discordo de vocês dois, tá? Na minha percepção, eu tinha quase que certeza absoluta que ele aceitaria. Tá? Minha visão, perfil. Eu acho que ele é um cara que tem um ego bastante elevado, a gente nota isso. Sim, com certeza. Ele avocou para si sempre todo o processo da Lava Jato, ele é o cara, ele sabe? E eu imagino que ele almejava esse crescimento. Mas ele não precisava disso. Não, né, ele não precisava nesse momento, entendeu? Mas eu também, a leitura que eu faço é que se ele, em todo esse momento, ele defendeu o combate à corrupção, que ele se intitulou meio que um paladino do combate à corrupção no país, né? E ele fez um trabalho, acho que fantástico, ele fez muitas coisas. Cometeu alguns equívocos, excessos na minha leitura. Sim. Na minha leitura, ele de certa forma ele fomentou essa desconfiança dos opositores deles de que ele era um juiz partidário e tal, e ele tomou algumas atitudes que sinalizaram isso. Aquela questão do vazamento daquela vez da gravação do Lula. Eu disse assim, ele, na realidade ele deixou de ser técnico e foi político naquele momento, na minha leitura. Né? Agora, nessa questão, há pouco tempo atrás, da delação do Palocci circular, isso impactou na eleição e forte. Então, ele tinha, sim, eu acho que ele tem um ser político dentro dele. Né? Eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que todos nós temos nossas preferências políticas, nossas visões políticas. Ele tem isso. Então, eu acho que ele, se ele não aceitasse esse convite, ele ia estar depondo de tudo aquilo que ele sempre defendeu. Ele defendeu a questão das leis anticorrupção e agora ele vai ter condições de provar efetivamente isso, que ele quer acabar com a corrupção. E ele vai lidar com pessoas no ambiente dele, colegas deles, que estão envolvidos, que foram citados, que estão arrolados, sabe? Então, assim,
tô muito curioso e muito otimista. Eu sou um cara otimista por natureza. Eu sempre espero que as coisas vão acontecer bem. Eu não julgo alguém, nem condeno alguém antes de ver. Hoje as pessoas têm uma facilidade enorme de condenar, julgar, absolver na internet. Mas, no Facebook, as pessoas simplesmente condenam sem ter a mínima noção. Eu ainda há pouco vi um post de uma pessoa muito querida e tal, falando sobre a Lei Rouanet, que foi criada pelo PT. A Lei Rouanet de 91, eles não têm a mínima noção do que era a Lei Rouanet, entendeu? Criada pelo Collor. Dizendo que a Lei Rouanet, que o Bolsonaro ia usar a Lei Rouanet para outro fim, não sei o que. Ela é específica para aquilo. Então, as pessoas emitem muita opinião sem conhecer, sem ter a mínima noção do processo. Então eu sou um cara otimista, eu confio, tenho esperança e uma coisa é certa, ele vai ter tudo na mão para fazer. O próprio Bolsonaro, a gente fez um estudo ali, o Rodrigo até me deu alguns números que eu não conhecia, mas ele tem a bancada BBB, né, do lado dele, da Bíblia, da bala do boi, ele tem tudo do lado dele. Ele tem maioria no Congresso. É da Bíblia, da bala e do boi. Que é o do negócio. Tem algumas coisas. Né? Sim. Tem algumas. Que é uma bancada que tem mais de 350, 340. Então assim, ó, ele tem todo o apoio. As três juntas. Então ele tem todo o apoio para fazer o que ele quer fazer. São três bancadas conservadoras, né? Nesse sentido. Isso, exatamente. Tá? Ele tomou uma decisão da agricultura e meio ambiente num ministério só, que eu vejo muitas pessoas criticando. Eu digo, bom, se tu tem uma pessoa que é responsável por proteger o meio ambiente e atender as demandas do agronegócio, entendeu? Se o cara for um cara do bem, ele vai conseguir fazer isso. Teoricamente, existe a possibilidade de ter sucesso nisso. Tá? Não sei, eu vou julgar depois que acontecer. Já falou que abre mão do Pacto de Paris, né? Onde o Brasil é signatário internacional. E uma coisa que me preocupa... O Trump fez isso, ele abriu mão de 2 ou 3 pactos. Ele tem seguido algumas linhas, eu acho importantes. Eu acho que essa questão da mudança da embaixada para Israel, né, isso é uma coisa... De Tel Aviv para Jerusalém? E isso é uma questão... É muito sintomático isso. Isso é uma coisa preocupante, eu acho. Tá? De repente vai colocar o nosso país numa mira que nós até então não estávamos. Eu não tenho leitura disso. Mas eu vou criticar depois se der errado e vou elogiar depois se der certo. É assim que eu penso, entendeu? Eu acho que o momento ele tem tudo na mão para fazer um excelente governo. Se ele vai conseguir fazer... Eu não sei. Então, Fernando, ele tem na mão a possibilidade de fazer as reformas, por exemplo, que Lula teve a oportunidade de fazer e não fez. E não fez. Eu acredito muito no nosso ministério também. A gente vai ter, provavelmente, a cultura vai estar junto com o turismo e com o esporte, né? Tudo Pelo menos é o que a gente tem ouvido falar. Daí fica aquela coisa, mas vai ter mais verba, vai ter menos verba, é para diminuir só custos e tal. Sim, diminui custos, mas que tenha boas diretorias, de repente, né? Como no Novo Hamburgo nós temos Secretaria de Cultura e tem um diretor de cultura, tem um secretário de cultura e tem um diretor de cultura, tem o diretor daquele outro, toda a política funciona assim. Então não mexe um pouco com o ego das pessoas. Bom, eu não sou secretário de cultura, eu sou só o diretor de cultura. Não, mas o diretor de cultura tem o seu valor também, né? E o diretor de esportes, o diretor de turismo, enfim, por que não? É uma questão de ver. Será que vai funcionar? Acredito que possa vir a funcionar. É um retrocesso? Eu não vejo como retrocesso. Eu acho que é Eu acho que a cultura não perde o status. Eu acho que não. Acho que não. O ministério, o nome acredito que não. Acredito que não. Não é o nome, não é a sigla que funciona. Funciona é o trabalho, é a pessoa que vai trabalhar. Eu acredito na liderança das pessoas. Se tiver um bom líder, uma pessoa que batalhe, que corra atrás e tal, não, vem cá, tchê. PGM do município aí. Vou falar da PGM de Novo Hamburgo. PGM do município, vamos lá, vamos se mexer. Bombeiros, PPCI de Novo Hamburgo, vamos abrir o centro de cultura. Qual é? Por que está parado? Eu acho que falta agilidade, falta um pouquinho de... E daí aí é por isso que a gente fala às vezes assim, a democracia e tal. Claro, democracia, mas também tem que ter um pouquinho de pulso firme, tia. Eu acho que está na hora da gente ter pulso firme. O Fernando, aliás, foi um cara que defendeu sempre a intervenção civil-militar. Civil-militar. Ganhou.
Ganhei. O nosso Um ministro, civil, o nosso ministro das capitão. Forças Armadas, evidentemente, será um militar, né? O ministro da Ciência e Tecnologia, um militar, né? O nosso... O nazista, né? Marcos Pontes. O brasileiro tem Marcos uma Pontes. qualidade fantástica, né? Ó, primeiro nazista do governo Bolsonaro, aí na frente do logo da NASA. Da NASA, pô. Criatividade é tudo, né? Já disseram que ele foi escolhido porque tem a certeza que que o Brasil vai pro espaço mesmo. Essa não tinha ouvido. É que nós vamos pro espaço mesmo. Com ele, o Brasil vai pro espaço, pelo ele, menos. Brasil Não vai é? pro Ué? espaço. Ele vai conduzir a gente lá. E aí, evidentemente, presidente e vice, 2 militares. Tu tava defendendo isso, tu levou, Fernando. Levei, né? Tá Agora bem. vamos ver. Aqui, ó, na audiência, João Carlos Marques Crot. O Martin Behrendt. Vale. Vamos combinar que aquilo que eu provoquei o Fernando, ele tem a faca e o queijo na mão para fazer as reformas que o Brasil precisa. Essa é uma das críticas que eu mais tenho, assim, com tristeza em relação ao ex-presidente Lula, né? É a minha crítica, a maior crítica. Porque ele tinha as condições políticas e não quis bater de frente, quis surfar, achou que a crise não ia acabar nunca, né? E esqueceu de modernizar o país, esqueceu de adequar o país, esqueceu de ajustar o país, né? E estamos pagando um preço muito alto, não só por causa disso, né? Mas também por causa disso. E ali havia condições, principalmente no segundo governo dele. O primeiro, né, também existia, mas me parece que até no segundo ali, né, depois veio o problema, mas ali que ele já tinha passado por a turbulência ali do mensalão e podia ainda, estava surfando muito bem na popularidade. O Jair Bolsonaro ele vai sair de vários sistemas que já estão aí estabelecidos há algum tempo, né? Então, de relacionamento com a imprensa, de diálogo com os políticos, vai mudar o tom, vai mudar a questão de contrapartidas. Então, vai se estabelecer um novo paradigma em Brasília, né? De como vão ser tratadas negociações, de como vão ser feitas negociações, né? Vai até pedir para gravar tudo, sei lá, coisas assim, né? E isso vai causar um impacto, né? Só que o que hoje tem um peso muito grande, e a gente tem observado, tá aí a realidade, né? É o quanto a tecnologia hoje ela está escancarando e está desmascarando. Nós somos desnudados pela tecnologia, né? Hoje as nossas vidas podem ser devastadas aí, e isso é um componente que eu considero muito importante, e quem souber usar, né, e já tem gente que sabe usar isso, né, para fazer o bem. Quem souber usar isso para fazer o bem tem um aliado importantíssimo, né? Então me parece que o que eu quero dizer com isso as redes sociais, né, votações que podem ser acompanhadas, as votações que eles colocam em site de Senado, da Câmara, a partir de mobilizações, isso pode ter um peso muito grande para que essas reformas aconteçam. Estou fazendo tudo isso para dizer que essas pressões, que há 15, 20, 30 anos a gente não acessava lá de Brasília, né, ficava a Ilha da Fantasia lá, hoje essa ilha acabou. Essa ilha está aqui, Brasília está aqui dentro, né? Tá na minha mão. Está na minha mão. A gente está com Brasília aqui dentro, né? E a gente consegue monitorar, saber como votou cada um. E ele pode usar isso muito a seu favor para fazer as adequações que precisa na reforma política, a reforma da Previdência. Para mim, uma que eu considero... Todas são importantes, mas eu acho a tributária assim, fundamental para que o país possa ter a questão tributária estrangula, sufoca o país, joga as pessoas para a informalidade de uma maneira absurda, porque a pessoa não consegue, o sistema é tão brutal, é tão selvagem. Eu, quando montei a minha microempresa, que eu fui ter o lucro presumido, faz 5 anos que eu montei minha microempresa, aí não, vai ter lucro real, lucro presumido, tá bom, então todo mês vinha ali as guias para pagar, né? No terceiro mês, não, tu tem uma guia trimestral. Como não? É que o governo estima o que tu ganha. Há 3 meses tu vai ter que pagar um adicional. Eu falei, não pode. Eu tô pagando aqui para trabalhar. Né? E isso eu acho tão ruim. Eu só não desanimei porque a família estava do lado, sabe? Então, assim, a reforma tributária ela é fundamental para
organizar o que nós temos aí em termos de tributação. Vamos lá, Marte. Tributária, política, da Previdência, que mais? Administrativa, evidentemente, né? Que vai começar com a mudança do Ministério, mas ela é muito mais profunda do que isso, né? A trabalhista já andou, né? A reforma trabalhista... Não, mas aí Bolsonaro tem uma proposta que é a da carteira verde e amarela, que é uma nova ruptura, uma disruptura total em relação à carteira que nós conhecemos azul, que é praticamente a abolição da maior parte dos direitos sociais que nós temos da CLT, lá da Era Vargas ainda, muito ultrapassadas de fato, mas que vão trazer a possibilidade de a gente inserir no mercado de trabalho milhões de brasileiros, pela facilidade. E, evidentemente, nenhum empregador vai querer contratar pela carteira azul, pela facilidade. Mas isso cria um campo franco para caminhar. E essa é uma profunda modificação da reforma trabalhista. Eu penso que na questão da tributária, tá, ele vai enfrentar muitos problemas. Por quê? Primeiro, nosso sistema tributário é extremamente complexo. Mas nós temos uma questão, assim, primeiro... É o que eu sempre digo, nós pagamos muitos impostos, todo empresariado paga muito imposto. Mas se tu for ver, nós temos muita gente que sonega. E nossa legislação não pega essas pessoas. Isso é uma coisa que ele teria que atuar. Porque quando tu não paga na tua empresa, a minha está pagando pela tua. Sim. Entendeu? E as pessoas... E nós não temos isso. Isso não está no nosso sangue. Nós convivemos com pessoas no nosso ambiente que dizem, se eu não sonegar, eu não sobrevivo. Isso, ou seja, o cara está roubando do meu dinheiro que eu contribuo regularmente, da mesma forma que o político corrupto roubou depois de arrecadado. Aí nós temos uma outra questão que eu insisto, que é assim, que é a questão das isenções. Né? Então, assim, toda a bancada, uma das bancadas B é isenta de qualquer tipo de imposto. As igrejas, nenhuma paga imposto. Tu vai queimar no inferno, viu, João? Eu sei. Tu vai arder no inferno. Eu sei. Olha, tem alguém olhando a TV que vai estar dizendo isso pra ele agora. Eu sei. Tu não acredita nisso, né, Marte? Nós temos mais de 100 mil igrejas no Brasil hoje. Que horror. Mais de 100 mil igrejas. Muitas delas com 20 a 40 fiéis. Segundo um especialista, uma pessoa conhecida que me disse, tu sustenta uma igreja a partir de 100 fiéis. Entendeu? Já consegue tu consegue, tu empata as contas com 100 fiéis. Com 20, 40 ou não. Porque assim, nosso reverendo, João. Porque na realidade, a igreja que é uma coisa que eu tenho muita admiração por muitas igrejas, religiões que fazem trabalhos maravilhosos, até aquelas que o cara vai lá e contribui, mas ouve aquilo que ele precisa ouvir ou que ele quer ouvir naquele momento e traz um conforto. Assim, tem um trabalho maravilhoso. A questão toda está na deturpação disso. Hoje, as igrejas, pelo fato da isenção, são usadas para lavagem de tráfico de drogas, de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas. O próprio Silas Malafaia tem um processo de 100 milhões, que é um dos braços direitos dele. Então, ele vai ter a dificuldade de fazer isso. Não acredito que ele vai mexer. Ô, João, o que tem mais? Igrejas ou partidos políticos? Nós vamos chegar lá. Tem muito mais igrejas. Nós vamos chegar lá, hein? Então, partidos políticos mas é outra coisa. Político é um bom negócio. Assim, é um bom negócio também, né? Vê bem, a questão toda não é a igreja, não é o partido, é a deturpação disso. Claro. É a possibilidade de te usar isso para fazer... Voltou para as pessoas, né? Tem uma série de igrejas que fazem trabalhos sérios maravilhosos, entendeu? De todas as religiões, entendeu? Faz trabalhos muito bons, dão suporte, trabalhos beneficentes que tem por aí, de voluntariado, faz coisas maravilhosas, entende? Quem trabalha com voluntariado, que nem eu, tem a noção do que essas pessoas se dedicam, vão lá, passam o dia trabalhando de graça em prol do outro, através da igreja, só que as pessoas de má fé, eu sempre digo assim, a questão toda é a questão do que eu citei na questão dos ministérios da agricultura e do meio ambiente. Conceitualmente pode ser bom. Assim como partido, eu sou um cara que me criei, eu acho que desde o tempo que eu assumi a gerência da CRT, eu assumi um compromisso comigo mesmo. Eu vou tratar todos da mesma forma, todos os partidos da mesma forma. Eu não vejo um partido A, B, C, D como Deus nem o diabo. Não. Entende? Tem pessoas boas, pessoas com ideias boas em todos os partidos. Entende?
problema tá. E a questão não está nem na quantidade de partidos, está na questão do mau uso dos partidos. São uma usados matéria- para vender espaço em rádio e TV. Na realidade, Na Bartolomeu de é um Guzmão negócio. tem 9. Na Bartolomeu de Guzmão tem 9 igrejas. Tudo prédiozinho. Tu assim. conhece todas? Não, Não, eu fui lá. Mas a Visconde Tonai tinha 3. 4, que tinha saído os fundos também. Entende o que eu quero dizer? A questão não é a igreja em si, mas em sim o fato do mau uso dela, ou dessa isenção que existe para negócios obscuros. Gente, 21 horas e 42 minutos, a gente precisa fazer um breve intervalo e a gente volta em seguidinho para falar. Vamos conversar um pouquinho ainda de Novembro Azul. E eu quero saber do Martin Bento sobre o portal da transparência, como é que ele está avaliando, como estão as informações nos portais da transparência. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta no oferecimento de Le Mans Peugeot, Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brown Móveis, Sebratel e Lockfer. O Carlos Fonseca na audiência está dizendo a opinião desta bancada de personas que são extremamente esclarecidas sobre o tema politicamente, o atual sistema político que vigora no Brasil hoje pode intervir nos projetos de moralização do futuro governo do presidente Bolsonaro? Martin Beder. Não, quando eu ia voltar, eu ia falar exatamente sobre isso, né? Ele usa a palavra moralização, Carlos. Eu acho que o Bolsonaro, dentro do perfil dele, né, de disciplina, né, de rigidez e tal, ele vai atacar uma das coisas que a gente mais carece no nosso país na área da política, que são boas referências e bons exemplos, né? Então, hoje eu vi, por exemplo, o governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, indo registrar em cartório a seguinte situação: enquanto ou quando os servidores receberem com atraso, eles não vão receber, o secretariado não recebe o salário. É um compromisso público. E a justificativa dele é: o exemplo tem de vir de cima. Então, a gente observa aí em vários cases de empresas, também em colégios, né, em estruturas, que quando tem uma boa liderança, isso irradia. Né, João? O exemplo está aí. O exemplo está aí, né? Então, eu acho que, assim, dentro da moralização, o que esse governo Jair Bolsonaro vai tentar, né, também
é criar essa esperança de que temos bons exemplos e que isso contamine, né, outros setores. Não vai mudar do dia para a noite, porque nós temos uma população, né, parte dela gosta de ser malandra, parte dela gosta de se aproveitar. Eu não sei se vocês viram hoje a informação que veio, que fizeram pente fino no INSS e é mais de bilhão que estava sendo pago para pessoas que não precisavam ganhar os benefícios. Mais de bilhão de reais que o governo estava pagando para brasileiros que não tinham Esse direito. valor é mensal ou anual? Não, isso foi... Não, foi bilhão nesse período agora, de 2 anos. No período. Neste momento. Nesse momento, né? Eles fizeram um pente fino e hoje foi divulgado. Isso Não aí vi está isso nos aí. principais sites de notícias, que se detectou isso, né? Então, tu imagina, tu tem uma população que está aí sugando, se aproveitando dessas malandragens. Então, precisamos desse exemplo. O Martin gosta muito de acompanhar os sites de transparência, né, Martin? Tô sempre Sobretudo da pesquisando. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Ali tem bastante informação. Mas As de pessoas outras me prefeituras. xingam no Facebook, governo eu vou lá do ver se estado. elas estão lá na prefeitura. Você vê quanto é que elas estão ganhando para me xingar. Martin, nessa semana eu recebi a informação do empresário que me disse que na Fundação Liberato nós tínhamos salários de R$40 mil. 30 e poucos mil seriam os menores salários. Olha, isso não pode ser verdade. E aí nós fomos ao portal da transparência do Governo do Estado, que tem um portal bastante acessível, inclusive foi muito fácil chegar nos salários da Fundação Liberato. E estavam lá todos os nomes. O salário mais alto, R$16 mil para um professor que deve ter perto de 30 anos de atividade, como eram os professores, diretor, enfim. Não é um salário absurdo, né? Vamos combinar. Não. Acho que muita gente, evidentemente, trabalha uma vida inteira e não consegue O chegar professor nem universitário, perto disso. vários professores universitários ganham bem mais do que isso. E um salário de um professor de uma instituição como a nossa Liberato. E esses são os maiores salários. Mas aí me chamou a atenção da importância, né, de a gente falar um pouco sobre isso, de como as pessoas não conhecem, não usam essas ferramentas, não sabem aonde vai essa verba. E na Prefeitura Municipal é especialmente interessante que aparece ali por secretarias, por autarquias, né? Aparece a Câmara, quanto a Câmara gasta e aonde vai esse dinheiro. Está tudo muito bem descritinho ali. E dá para abrindo por CNPJ, inclusive, buscar ali o nome do servidor público ou o nome da empresa que presta algum tipo de serviço, né? Então, a importância da gente usar. Já teve a oportunidade de usar em algum momento Não, o ainda portal da não. transparência, Fernando? Eu sou... Então, posso te lançar esse desafio? Pode, claro. com Busca uma certeza. informação lá, vê se isso é acessível ao cidadão e depois traz essa informação para nós. Aí compartilha com a gente como tu enxergou essa experiência de... É porque é muito fácil o gente. Rodrigão chegar aqui na TV e dizer para mim que os caras ganham 16. Eu não sei, eu não olhei, né? Então posso Não, comprovar quem mais ganha isso. 16, a maioria Quem mais é 5, ganha, 6. Pois é, para ver. A maioria está bem abaixo dessa. Então, como é importante, né? Não receber as famosas fake news, Engolir né? qualquer notícia, engolir pronto. qualquer notícia e repassar ela ainda, passar adiante. Por isso que o Rodrigão tem a credibilidade, a Vale TV tem a credibilidade que tem, né? A gente No- ensina a pescar, né? Exatamente. No governo, Todo respeito. no governo do estado, tem um aplicativo que chama Pilas RS, que tu baixa no teu celular. Pilas. Pilas RS, eu tenho aqui. Pila, né? É o dinheiro pila, do Rio é do Sul, dinheiro né? do Rio Grande do Sul, Tem os pilas. Lá é o real, aqui no Rio Grande do Sul é o pila. Ó, tem a imagem do laçador, né, onde tu entra e digita o nome da pessoa, do servidor público estadual e vai aparecer o Da Assembleia contra-cheque também, dele. não. Sim. Pô, então é uma Tá aí, ó. abreviado o caminho, então. Nossa. Tu sabe, ô, Rodrigo, que Na Assembleia, desculpa, os servidores, acho que sim, tá? Teria que dar uma pesquisada no nome de alguém. Eu consegui aqui, alguns, inclusive aqui dessa bancada, eu sei direitinho quanto é que ganharam, quanto é que não ganharam. Eu sei direitinho aí, uns aí que... Chegou a usar alguma informação? Sim, os caras vêm daí da lição de moral, a gente tem que ter informação, né, para poder desmascarar aí quem é que vem da lição de moral aí, sem as devidas credenciais, né? Mas assim, ó, Rodrigo, uma coisa que eu falo sobre isso, né, da importância de nós também como cidadãos melhorarmos, né? É muito fácil a gente jogar a culpa no político, é muito fácil. E eu tenho feito essa crítica, aliás, eu tenho perdido muitos seguidores, porque quando vem fazer colocações assim, bem provocativas, irônicas,
sem fundamentação, eu gosto de retrucar. E aí tem gente que não gosta de ouvir algumas verdades, então eu perco alguns seguidores. Mas um caso bem... Hoje ainda tu chamou atenção, né? Pô, quando eu ponho uma notícia boa, por que as pessoas não compartilham? Né? Mas um caso bem pontual. Eduardo Leite vai pedir a renovação do tarifaço do Sartori. Isso foi dito em toda a campanha. Isso está no plano de governo está no plano de governo do Eduardo Leite, que ele defende a renovação do tarifaço. Eu fiz matéria, o Jornal do Comércio fez matéria, Zero Hora fez matéria, a Rádio Gaúcha fez matéria. Aqui nós falamos várias vezes. Aqui se falou. Aí o que eu tenho que ler nas redes sociais? Ah, mas o Eduardo Leite, olha o estelionato eleitoral, já no primeiro dia. O que é isso? Ou é maldade ou é desinformação. Então, assim, nós como cidadãos temos que melhorar. Nós precisamos ler mais. Aqui nós deixamos bem claro que ele renova o tarifaço por 2 anos e a partir daí ele começa gradativamente a baixar o imposto. Essa é a proposta dele. Particularmente... 2021 começa a baixar. É a posição dele, eu não estou defendendo, pelo contrário. Eu vou, a partir do momento em que for protocolado o projeto, eu vou começar, como jornalista e cidadão, a pressionar os deputados. Porque eu acho que tem que ser barrado. Eu não estou preocupado com o Estado, eu estou preocupado com o bolso aí de milhões de gaúchos que estão sofrendo uma barbaridade com gasolina, com telecomunicações, com energia elétrica que foram aumentadas. Mas, enfim, é uma posição pessoal minha. Mas as pessoas virem e dizer que foi estelionato eleitoral, que mentiu na campanha, eu acho de uma ou maldade ou desinformação. Então, até pelo que tu falou aí do Portal da Transparência, as pessoas têm que dedicar um tempo. Nós precisamos ser melhores cidadãos. E buscar fontes confiáveis, né, Martim Belo? Acima de tudo. Nós não nos capacitamos, nós simplesmente pegamos nas redes sociais aquilo que nós visualizamos que vai de acordo com aquilo que a gente pensa, entende? A gente compartilha e... aquilo que vai contra, a gente simplesmente omite. Como a gente não tem recupero. A gente não quer informar, a gente quer tentar convencer as pessoas da nossa ideia. Entendeu? É o que se vê nas redes sociais. Aí eu sou obrigado a interromper agora e dizer, desculpe, né? Vocês no início do programa aqui disseram do Benedetto lá e do Maledetto, que era o nosso Bressan, que era o Benedetto era o cara, e o Maledetto era o outro, agora mudou de... Mas assim, um depoimento, eu percebo isso nos ambientes. As pessoas criticam administradores públicos, gestores públicos, sem a mínima noção. Tá? Eu sei porque eu fui gestor público lá no tempo de CRT e eu trabalho junto a gestões públicas, eu dou consultoria para administrações públicas. Você tem muita gente de qualidade, bem intencionada, querendo fazer bons técnicos, querendo fazer um bom trabalho e não são valorizados, não são respeitados. Eu às vezes eu vejo pessoas dizendo alguma coisa, eles dão a sentença sem ter uma mínima noção. Eu citei da Lei Rouanet, as pessoas vão lá e falam e compartilham, cara, é isso mesmo, sabe? Eu vejo pessoas criticando, por exemplo, um dia um amigo meu disse, os caras compraram mal, não sei lá, um determinado produto. Eu digo, vai ali na central de licitações do Estado, que os caras têm que escrever um edital para comprar desde um papel higiênico até um helicóptero ou um drone para a brigada, escreve no documento que tu quer contratar aquilo, entendeu? Se tu botar uma vírgula fora, tu tira um fornecedor. Eu sei porque eu dou consultorias na contratação de serviços de telecomunicações. E eu cansei de ver isso. Os órgãos, um detalhezinho que é assim, imperceptível para qualquer cidadão que não conhece profundamente o mercado, tira um fornecedor e acabou com a competição. Por exemplo, a Prefeitura de Novo Hamburgo economiza quanto ano por causa do teu trabalho lá junto? Eu fiz um trabalho em 2011, tá? Eu fiz um trabalho em 2011 para a Prefeitura. A minha proposta na época foi de economizar 27 mil por mês e a Prefeitura passou a economizar 40 mil por mês. Em cima do trabalho que eu fiz. No bolso. Eu fiz um recentemente para a Prefeitura... 600 mil. Eu fiz recentemente para a Prefeitura de Campo Bom, onde a estimativa que eu tinha de economia era de 80 mil por ano, fiz uma estimativa em cima... Conservadora sempre, né? Sempre conservadora, até para não vender ilusão, né? E aí a Prefeitura de Campo Bom está economizando, eu previ 80 mil por ano, a Prefeitura de Campo Bom está economizando 100 mil por ano. Eu estou com um projeto que está em tramitação e está por ser assinado pelo Governo do Estado, onde é que o Governo do Estado vai economizar no mínimo 1 milhão por mês.
em telefonia fixa. Isso, claro, vai para a licitação depois, as teles têm que participar. Não, exatamente. Menor O segredo preço, está no tu escrever o edital na forma de trazer Abrangente, a competição, né? de Abrangente. trazer a competição, que permita a competição. E as pessoas não fazem muitas vezes, a grande maioria das vezes não é por má fé, é por desconhecimento. E aí quem traz a informação para ela é o fornecedor. Como é que eu vou acreditar no fornecedor? Então tem que ter alguém que conheça, que possa dar esse suporte. entendeu? João, primeiro dia do nosso Novembro Azul. Já fez teu PSA esse ano? Sim. E PSA tudo já- certo? Tudo certo. Já foi pro toque ou não precisou? Tá Não, bem? Pois é, eu Sem tenho- modificações? ainda não fui pro toque. Preciso Martin ir pro Beira, toque. Sim, eu faço tá a aí revisão vestido a de meia Outubro dúzia de vezes Rosa e por ano. Novembro Azul. Né? O toque, por exemplo, eu vou quase, se possível, Duas vezes por semana? Deus o livre. E o médico, sinto que te amo, Padoim. Não, mas eu acho que tem que descontrair. Eu já fiz o exame de toque, né? Tô aqui, tranquilo, o médico fez o exame e disse assim, ó, volta daqui a 5 anos, tá bem tranquilo, precisou de 15 segundos. Tô aí, feliz, faceiro. Eu né? fui no. Eu fiz uma consulta no. Mas hoje não precisa mal toque, né? Por isso. Pois é, eu fiz né? uma consulta no. Eu fiz. Na realidade, o PSA. O sangue, né? Exame de sangue. Eu tô com um problema, eu vou ter que fazer o toque. Porque na realidade o PSA, e assim como a ecografia da próstata, são padrões que definem, né? Mas o toque, pelo menos uma vez, é necessário. Eu tô com uma filha que vai se formar médica no final do ano, e aí eu não consigo mais fugir do toque, eu vou ter que fazer o toque. Fernando Debuchy. Foi há 2 semanas atrás, cara. Toque ou PSA? Não, PSA Tá tudo e direitinho? tudo direitinho, a ecografia também. Não fiz o meu então- ainda em 2018, mas vamos lá fazer ele, vamos encarar o que for preciso. É o momento da gente falar sobre isso também. Né? É o momento. A gente precisa cuidar. Câncer tem cura, né? Tem cura. ainda Câncer mais, tem quanto muita mais cura. rápido a gente Para diagnosticar, isso, né? se tu quiser ter uma prevenção, né, o ideal é o quanto antes tu fazer Exatamente. os exames. Ontem a gente falou que quem procura eu- acha. Precocidade Não, essa história no de diagnóstico. Acha se tiver. Acha É. se tiver. E Quem quanto pro- mais cedo achar, mais rápido. Não, quem procura previne, né? Quem procura isso aí. previne. Essa é a nova lógica. Antigamente, Senhor, eu chegando tenho no uma- final do nosso programa, eu tenho uma desculpa, brincadeira. Martin, Ó, eu deixa sei que eu tu dizer queres Uma fazer brincadeira que eu comentário fazia também. sempre, que eu não fazia check-up, porque eles iam achar alguma coisa. Pois Entendeu? é. Na minha idade, eles acham alguma coisa, então eu não vou fazer check-up. Mas tu faz todo ano, né? Faço. Bom, em razão disso, eu queria dizer aos nossos telespectadores que já estou no ponto final, Já é tamo isso? no ponto Então já final. estamos no ponto final, dizer o seguinte, que Novembro Azul começou, Grêmio é azul e vai dar Grêmio, vai sair fora o River Plate. Olha, eu quero. Não vou lembrar do Novo Hamburgo, das últimas. Cara, o Luiz Fernando- Funcionou o várias Fernando vezes, é mas um nem sempre otimista. funcionou. Otimista, estou otimista. Tá bom. Mais ainda Uma depois das dessa bancada de hoje à entidades noite. mais Se o Grêmio for, nós pagamos tua passagem pra Dubai, tá, Fernando? Tá bom. Olha, grave isso aí. Agora- Apaga isso, Pedro. Gravando, tá gravado. João Ram, obrigado pela presença. Você é muito bem-vindo. Teu ponto final. Nós, tu e mais alguém, não eu, né? Não dividiu com nossa conta aí, né? a passagem. É. Olha, minha parceria é capaz de ajudar o Fernando aí. Sempre é um prazer estar aqui conversando, falando um pouco das nossas ideias, das nossas convicções. Sempre que tu quiser, estou disponível para participar do programa, tá ok? Desejar uma boa noite a todos. Martin Beirano. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma alegria ter estado aqui. Desejar um bom feriado para todo mundo aí. E até a próxima. Quem for pegar a estrada vai com calma. Hoje já estava bem complicado. Pois então. Aniversariantes do dia, 2 amigos, amigões, Raul Azambuja, direto lá dos ingleses, em Florianópolis, olha aí, e o Júnior Fernandes. Um grande abraço, mas eu tenho muitos bons amigos que são escorpiões e Melhor gosto signo. demais da fidelidade dessas pessoas. Melhor signo escorpião. Eu não sei se é o teu também, Martin. Quando é que tem aniversário aí pela frente? Daqui uns dias. Então tá. Então, Ixi. grandes amigos meus que são escorpiões. E eu quero deixar um abraço muito especial para essa família. Tobias Falcão tá virando papai agora, 22 horas, já são 22h01. E tá chegando aí a Paola, estreante do dia. Então um grande beijo pro Tobias, pra mamãe Lívia e pra essa estreante Paola. Por isso que ele me deixou empenhado segunda-feira e não veio no programa. Descobri antes à tarde do que nunca, viu? Ô Tobias, Parabéns, Lívia Tobias. e a Paola, parabéns, uma vida longa, recheada de bênçãos para essa moça e para toda a família. A gente fica aqui na expectativa.
Amanhã nós teremos a representação do programa especial que nós fizemos na Hamburger Bergfest. Nós voltamos na próxima segunda-feira ao vivo a partir das 21 horas com Luiz Fernando Rodenbusch falando de cultura. Cultura, Dia Nacional da Cultura, segunda-feira. A gente fica por aqui. Voltamos então na segunda-feira ao vivo. Bom fim de semana, bom feriado a todos. Até lá.